Você já se perguntou por que, mesmo em meio às batalhas mais intensas da vida, a palavra de Deus declara com tanta autoridade que nós somos mais do que vencedores? Não apenas vencedores, não apenas sobreviventes das dificuldades, mas mais que vitoriosos. Essa afirmação não é exagero, não é uma linguagem simbólica vazia, é muito menos uma tentativa de nos consolar diante das dores da vida. Essa é uma verdade espiritual absoluta, revelada nas Escrituras e que precisa ser compreendida profundamente, porque ela redefine completamente a maneira como você enxerga suas lutas, seus desafios e até mesmo os momentos de dor. Lá em Romanos 8:37 está escrito: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Existe um detalhe aqui que muda tudo. O texto não diz que nos tornamos vencedores depois que tudo passa, depois que a tempestade se acalma, ou depois que os problemas desaparecem. Ele afirma que nós somos mais que vencedores em todas estas coisas. Isso significa que a vitória não está no final da jornada, mas está presente no meio dela. Está no processo, está na dor, está na luta. Isso quebra completamente a lógica humana, porque nós fomos ensinados a associar vitória com ausência de problemas, não é mesmo? Mas Deus nos ensina que a verdadeira vitória é permanecer firme, inabalável, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Ser mais que vitorioso não significa viver uma vida sem dificuldades. Muito pelo contrário, a própria Bíblia deixa claro que as aflições fazem parte da caminhada. O que muda não é a existência das lutas, mas a posição espiritual que você ocupa dentro delas. Existe uma diferença profunda entre alguém que luta tentando conquistar uma vitória e alguém que luta sabendo que a vitória já foi garantida. O mundo, ele diz: lute para vencer, mas a palavra de Deus diz: você já venceu, agora permaneça firme. Quando o apóstolo Paulo escreveu essas palavras, ele não estava em um momento de conforto. Ele conhecia a dor de perto, ele enfrentou perseguições, prisões, rejeições e inúmeras dificuldades. Ele fala de tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Isso não é uma descrição de uma vida fácil, e sim um retrato de alguém que enfrentou o extremo da dor humana. E mesmo assim, ele declara que somos mais que vencedores. Isso é algo fantástico. Isso nos revela algo poderoso. A vitória do cristão não depende das circunstâncias externas, mas sim da realidade espiritual que existe dentro dele. Mas o que significa de fato ser mais que vencedor? Significa que não apenas vencemos, mas que até aquilo que parecia derrota se transforma em parte da nossa vitória. Aquilo que veio para te derrubar, meu amado e minha amada, Deus usa
para te fortalecer. Aquilo que parecia perda se transforma em crescimento. Aquilo que parecia o fim se torna o início de algo novo. O inimigo pode até tentar agir, mas ele nunca tem a palavra final sobre a sua vida. Deus que tem. Em Gênesis 50, 20, nós encontramos uma declaração poderosa feita por José. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Oh, glória! Essa frase resume de forma perfeita o que significa ser mais que vitorioso. José não disse que o mal não aconteceu, e sim reconheceu que houve intenção de destruição, mas ele também reconheceu que Deus é capaz de pegar aquilo que foi planejado para o mal e transformar em algo que cumpre um propósito maior. Isso, sim, é mais do que vencer. Isso é transformar a própria derrota em instrumento de vitória. Agora, pense na sua própria vida. Quantas vezes você passou por situações que pareciam o fim de tudo? Quantas vezes você achou que não havia saída? E, no entanto, com o tempo, aquelas mesmas situações se tornaram pontos de virada, momentos que trouxeram crescimento, amadurecimento e até aproximação com Deus. Isso não é acaso, isso é Deus trabalhando, mesmo quando você não consegue perceber. A chave de tudo isso está na continuação do versículo. Por aquele que nos amou. A vitória não vem da sua força, nem da sua capacidade, nem do seu esforço. Ela vem do amor de Cristo. É esse amor que sustenta, que fortalece e que garante a sua posição de vitória. Em João 16:33, Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não escondeu a realidade das dificuldades. Ele não prometeu uma vida sem dor, mas ele deixou claro que a vitória já foi conquistada. Isso muda completamente a forma como você enfrenta a vida, porque agora você entende que não está lutando para vencer. Você está lutando sim, a partir de uma vitória que já foi estabelecida. A batalha pode estar acontecendo agora, no presente, mas o resultado já foi definido lá na cruz do Calvário. Em Colossenses 2,15 está escrito que Jesus despojou os principados e potestades, expondo publicamente e triunfando sobre eles na cruz. Isso significa que a vitória não é algo que você ainda precisa alcançar, é algo que você já recebeu. Tome posse disso, meu amado e minha amada. Mesmo assim, muitas pessoas vivem como se fossem derrotadas. Vivem presas ao medo, à insegurança e à dúvida. Isso acontece porque acreditam mais nas circunstâncias do que na palavra de Deus. Elas olham para o que está acontecendo ao seu redor e deixam que isso defina o que sentem e como agem. Mas a verdade é que as circunstâncias podem mudar a qualquer momento. A palavra de Deus não. Ela permanece firme, constante e imutável. Aleluia. Ser mais que vitorioso é viver com essa consciência todos os dias. É acordar mesmo em meio à dificuldade,
e saber que aquilo não define o seu destino. É enfrentar a dor sem perder a esperança. É caminhar mesmo quando o caminho parece difícil, confiando sim que existe um propósito sendo cumprido na vida dele. É entender que Deus não desperdiça nenhuma lágrima, nenhuma luta, nenhum momento de dor seu. Às vezes, Deus sim permite certas situações, não para te destruir, mas para te moldar, não para te enfraquecer, mas para te fortalecer, não para te afastar do propósito, mas para te alinhar com ele. O processo pode ser doloroso, mas o resultado sempre será maior do que a dor. Creia nisso. Isso faz parte da vida de quem? De quem é mais do que vencedor, mais do que vitorioso. Existe também algo importante que precisa ser entendido. Ser mais que vitorioso não significa que você vai sempre se sentir forte. Haverá dias em que o cansaço vai bater, em que o desânimo vai tentar tomar espaço, em que a dúvida vai surgir. Mas a sua identidade não é definida pelo que você sente em um momento. Ela é definida pelo que Deus declarou sobre você. E o que Deus declarou? Ele declarou que você é mais do que vitorioso. Isso significa que mesmo quando você se sente fraco, ainda existe força em Deus disponível para você. Mesmo quando parece que tudo está perdido, ainda existe esperança. Mesmo quando o cenário parece contrário, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Nada foge das mãos de Deus. Nada escapa do seu controle. Nem mesmo aquilo que você não entende agora. Muitas vezes nós queremos respostas imediatas, queremos entender o porquê de cada situação. Mas a fé não se baseia em entender tudo. A fé se baseia em confiar, mesmo quando não se entende. E essa confiança que sustenta a vida de quem é mais que vitorioso. Porque essa pessoa entende que Deus está trabalhando, mesmo quando tudo parece parado. Entende que existe um propósito, mesmo quando não consegue enxergar. Entende que existe um plano maior sendo construído, mesmo quando só consegue ver uma parte da história. Em Romanos 8, um pouco antes do versículo 37, está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são algumas coisas, não são apenas as coisas boas, são todas as coisas. Isso inclui os momentos difíceis, as perdas, as dores e as frustrações. Tudo isso, nas mãos de Deus, é transformado e usado para um propósito maior. Isso é o que sustenta a certeza da vitória. Não é o que você vê, não é o que você sente, é aquilo que Deus já declarou. Então, quando a dificuldade vier, lembre-se de quem você é. Quando a dor aparecer, não permita que ela defina a sua identidade. Quando a tempestade se levantar, mantenha seus olhos firmes em Deus, porque a tempestade pode ser forte, mas ela não é eterna, ela não dura para sempre. Ela passa e você permanece. Sabe por que você permanece? Porque a sua vida está firmada em algo que não pode ser abalado. Você permanece porque a sua vitória não depende das circunstâncias. Você permanece porque Deus está com você. E se Deus está com você, não existe nada que possa te derrotar. Isso não significa que você nunca vai cair, mas significa
que você sempre vai se levantar. Não significa que não haverá lágrimas, mas significa que as lágrimas não terão a palavra final na sua vida. Não significa que não haverá dor, mas significa que a dor não vai te destruir. Porque em Cristo você é mais que vitorioso. Lembre-se disso. Essa é a sua identidade. Essa é a sua posição. Essa é a verdade sobre a tua vida. Então, levante a cabeça. Continue caminhando. Continue acreditando. Mesmo que o caminho pareça difícil agora, existe algo maior sendo construído. Existe um propósito sendo cumprido. Existe uma vitória que já foi garantida. Nunca mais se veja como derrotado. Nunca mais aceite a mentira de que acabou. Deus já declarou quem você é e a palavra dele não volta atrás. Em Cristo, você não é apenas alguém que venceu uma batalha. Você é alguém que vive em vitória. Você é mais que vitorioso. Lembre-se de tudo isso que eu falei para você hoje. Guarde isso no fundo do teu coração. Se está fraco, ore a Deus, pedindo força, pedindo que você continue dia após dia, com sua fé inabalável, mas com a força daquele que venceu tudo, daquele que está em nós, com a força do nosso Rei, do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.